A primeira coisa que eu vejo assim é que o catolicismo nos Estados Unidos, principalmente na cultura média, assim, ele é meio que um estranho no ninho, né? Porque a cultura norte-americana, anglo-saxã, ela é muito mais protestante, luterana, talvez não tanto luterana, meio calvinista, talvez, alguma coisa assim, do que católica. A gente tem o catolicismo lá com os irlandeses, com os italianos, hoje muito com os latinos, né? Então é um estranho no ninho. A visão, essa é uma visão que o Frank Miller dá do Demolidor, né? Porque que eu me recorde, antes o Demolidor não tinha tanto essa ênfase católica, né? Antes do Frank Miller assumir, não lembro de coisas assim que apontavam para isso. E o Miller, inclusive, ele vai enfatizar isso muito mais na queda de Murdoch do que no arco que ele tem a Electra e tal, né? Eu vejo muito assim, é uma visão muito de senso comum, na verdade, católica, e até certo ponto meio desatualizada, porque me parece ali que ele aborda o catolicismo quase pré-conciliar, né? Porque dá a entender que a questão dele se assumir como um demônio e tal é meio que uma penitência que ele está fazendo porque o pai morreu e não sei o que mais. E isso é uma visão católica. Olha, o Concílio Vaticano II mudou essa visão. Aliás, o Concílio Vaticano II ele se aproxima muito da visão luterana, né, na questão do mal, na questão do pecado, na questão da graça que salva, não das obras, né? Então, inclusive depois tem um acordo, né, entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana, né, onde vai chegar num diálogo sobre isso. Então, eu sempre vejo assim, quando se trata de Igreja Católica nos Estados Unidos, a gente pode ter, dependendo de quem produziu isso, se é alguém de fora de alguma comunidade católica real, isso pode estar desatualizado. E um dado importante disso é assim, onde é que a gente encontra questões pungentes do catolicismo hoje? E aí eu vou te dar um outro personagem, um outro filme, Pantera Negra. Cadê o catolicismo do Pantera Negra? Tá numa coisa chamada Black Theology, teologia negra. O final do Pantera Negra, sem spoilers, todo mundo já viu Pantera Negra aqui, né? Mas o final do Pantera Negra é o anúncio do reino. É o anúncio do reino, né? Ele chega em duas partes. Ele chega lá naquela quadra, né? E o filme termina com o guri perguntando quem é aquele. Essa é a pergunta de João para Jesus. Tu és aquele que havia de vir, né? E depois quando ele fala nas Nações Unidas, ele anuncia o tempo do reino. Meu nome é Rei T'Challa, filho do Rei T'Chaka. Eu sou o governante soberano da nação de Wakanda. E pela primeira vez em nossa história, vamos dividir nossa ciência e recursos com o mundo exterior. Wakanda não observará mais por detrás das sombras. Não podemos. Não devemos. Vamos trabalhar para servir de exemplo de como nós, como irmãos e irmãs nesta terra, devemos tratar uns aos outros. Agora, mais do que nunca, as ilusões de divisão ameaçam nossa própria existência. Todos sabemos a verdade. Há mais nos conectando do que nos separando. Em época de crise, o sábio constrói pontes, enquanto o tolo constrói barreiras. Temos que encontrar um jeito de cuidar direito um do outro, como se fôssemos uma única tribo. Que é aquela passagem de Jesus na sinagoga, né? E aí a pergunta de um dos delegados das Nações Unidas, lá, vocês são uma nação de pastores, o que vocês vão poder contribuir? Com todo respeito, Rei T'Challa, o que uma nação de fazendeiros tem a oferecer ao resto do mundo? Só dá uma risadinha e termina o filme. Ou seja, pode vir algo bom de Nazaré? A Black Theology, ela é a teologia da libertação nos Estados Unidos. Ela é a teologia que vai fomentar todo o movimento negro da década de 60, inclusive os Panteras Negras.
A gente tem isso muito forte na soul music, que aí tem um diálogo muito grande com a Igreja Batista também, por causa do blues e tal. E isso está muito presente nessas comunidades, né? Provavelmente a gente vai ter ainda no futuro, pela grande incidência de imigrantes latinos nos Estados Unidos, muitas coisas de teologia da libertação e teologia latino-americana em produções norte-americanas, porque isso vai começar a passear ali dentro da cultura norte-americana. Agora, de maneira geral, como um cara quando o Frank Miller pega o catolicismo e bota lá no Demolidor, eu diria que a visão dele está defasada. Inclusive lá na década de 80, quando ele faz a Queda de Murdoch, que foi o auge da teologia da libertação na América Latina. Esse entendimento de uma igreja católica aproximada dos pobres, popular e tal, nos Estados Unidos é um estranhamento muito grande. Eles veem a igreja católica, pelo que eu sei, muito mais como uma corte, né, muito afastada assim, das pessoas do que como algo, né, que está ali. Essa proximidade se dá muito mais nas igrejas evangélicas, né, nos Estados Unidos. Então tem isso, eu vejo muito essa questão assim, de eu me visto de demônio porque eu estou mostrando que eu sou um penitente, né, eu não mereço, né, porque o meu pai morreu, ele não queria que eu lutasse, mas eu escondido treinava, ele morreu lutando, né, tô falando aqui bem o Demolidor, né, então agora eu assumo isso, eu não fiz o que meu pai queria, então eu estou me penitenciando. Acidente. Quando criança, achava que era a vontade de Deus. Achava. Ele criou cada um de nós com um propósito, não é? Uma razão de ser. Eu acredito que sim. Então por que ele botou o demônio em mim? Porque eu o sinto no meu coração e na minha alma, fazendo uma força terrível para sair, se não for tudo parte do plano de Deus. E aqui vem uma grande diferença teológica, né, de pecados e pecado. E, de novo, essa visão defasada católica. Então, a Igreja Católica ela teve por muito tempo, principalmente o tempo pré-conciliar, essa questão de que eu peco diante de Deus e eu preciso reparar os meus pecados diante de Deus para alcançar a graça. Talvez esteja sendo chamado a convocar os melhores anjos de sua natureza. Talvez seja essa a luta que sente dentro de você. E como sabe que os anjos e o demônio dentro de mim não são a mesma coisa? Não sei, mas nada leva as pessoas mais rápido à igreja que o diabo mordendo seus calcanhares. Talvez fosse esse o plano de Deus o tempo todo, porque Ele o criou, permitiu que caísse em desgraça, para se tornar um símbolo a ser temido, um aviso a todos nós, para trilharmos o caminho dos justos. Aí, de novo, as obras e a graça, né? A justificação por obras ou justificação pela graça. Então, eu peco, então eu tenho a questão da confissão, eu tenho a penitência e tal, e isso redime meu pecado. Se a gente vai lá na base da reforma, uma das coisas contra as quais Lutero vai se insurgir exatamente essa questão que está lá nas indulgências, né? A indulgência perdoa o pecado. O que Lutero e a reforma vão formular? Que o pecado não é um simples ato, é uma condição ontológica. Nós estamos em condição de pecado. Então não tem nada, absolutamente nada que a gente possa fazer, que a gente possa fazer para sair disso. Quem pode fazer é Deus, né? Então isso está muito presente nessas produções norte-americanas, porque essa é a unidade estética, como o Paul Tillich falava, né? E quando aparece a Igreja Católica, às vezes é nessa coisa de tipo assim, bom, tu errou aqui, então eu tenho que fazer a penitência, eu tenho que fazer isso para mostrar que eu não sou mais um pecador, enfim, né? Então eu vejo assim, tem uma defasagem ali, né?